Olá, muito boa tarde. Cá estamos de regresso para mais um The Special Marketing Live Show e hoje uma das sessões especiais, como ficou prometido no mês passado. Agora, na última terça-feira de cada mês, vamos fazer aqui um direto especial com a parceria da PSC Consulting, que fez a loucura de aceitar o meu desafio para fazermos aqui um show especial que pudesse englobar outras temáticas da área da gestão, mas que não fossem tão da área do marketing. Então hoje vamos falar de benefícios fiscais, ok? Antes de mais nada, olá Filipa, bem-vinda, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Olá, Hoje, Marco, hoje, boa tarde. hoje tu foste destacada para estar de castigo. eu acho que vocês têm um empregado do mês, só que ao contrário, e quem se portar pior no mês é quem vem fazer o direto comigo. Bem, mas para isso teria que me ter portado mal. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Pronto, muito obrigado. Antes que tudo, Obrigada a nós. eu vou criar aqui um inquérito, ok? Que vocês vão encontrar alguns, eu nunca acerto no sítio, deve estar aí alguns junto ao logotipo. Vou criar um inquérito para que vocês possam escolher o tema a abordar no próximo mês, ok? Eu vou fazer então aqui, vou criar aqui um inquérito. Por questões de logística, isto tem que ser criado na hora, por isso vocês têm que entender a agilidade que nós temos que ter. Ora bem. Agora, quem for entrando, pode colocar um like, pode dizer um olá, pode partilhar este direto com alguém que possa ter interesse. Enquanto o Marco escreve, podem ir fazendo isso, não é? Exatamente, podem dizer olá. Ok. Pronto. Julgo que já deve estar a ficar no ar o inquérito. Eu vou colocá-lo aqui online para verem. Ok. Pronto, as perguntas são estas. Por favor, quem estiver a ver-nos e quiser participar, porque entende que pode ser interessante para si, pode votar. Agradeço. Ok? Depois, que mais é que... se conhecerem alguém que possa ter interesse neste direto, por favor, partilhem, convidem aí, ponham nos comentários esse nome. Depois também, por favor, se tiverem questões, se tiverem dúvidas, aproveitem a parte do direto, depois, quando for na gravação, não tem tanta piada, não é tão giro, ok? Até porque assim não posso pôr o vosso comentário no ecrã, ok? Como vou fazer agora, vou pôr aqui o comentário do Bernardo. Olá, Bernardo, está aqui o comentário do Bernardo, depois se quiserem aparecer também no ecrã para dizerem aí em casa, olha eu aqui na televisão, podem sempre fazer isso, ok? Votem, por favor. Ok, temos aqui votação para hoje, tem o que é que querem ver abordado no próximo direto. Incentivos ao investimento, apoios ao turismo, apoios à contratação. Isto parece aquele agora a escolha que dava aqui há uns anos na RTP2 e que era sempre engraçado, que fim querem para este episódio. Ok? Por favor, então votem. Hoje vamos falar então de benefícios fiscais, essa coisa que nós queremos sempre pagar o mínimo. Exatamente. Queremos sempre pagar o mínimo e eu acho que o tema de hoje é sobre isso. Como são áreas que eu não domino muito, nunca me meto muito. Olá Miguel, boa tarde. Já agora, não sei se já votaste, se não votaste, por favor, vota no inquérito. Ok? Para sabermos do que é que vamos falar no próximo mês. Se não, vamos ter que falar aqui de bordados ou coisa do género, que se calhar não é tão interessante para vocês. Ok? Pronto, vamos então seguir com a conversa para hoje. Filipa, muito obrigado então por teres aceitado o desafio. Eu acho que para quem nos segue pode ser um tema extremamente interessante. Como eu disse há pouco, efetivamente nós gostamos sempre de evitar pagar
o máximo às finanças, aquele e acho que este tema cai muito bem, por isso agradeço-te trazeres este tema e acho que é melhor, antes de tudo, apresentar-te. Se calhar falar também um pouco da PSC Consulting. Pode haver muita gente que ainda não sabe qual é o trabalho da PSC, como é que a PSC pode ajudar quem está do outro lado. Por isso, se calhar, apresentas-te a ti, falas também um pouquinho da PSC e vamos para o tema. Parece-te bem? Parece muito bem. Pronto, então vamos lá. Pronto, então, o meu nome é Filipa Figueiredo, eu sou contabilista e consultora aqui na PSZ, portanto faço parte desta equipa que se dedica a várias coisas, ou seja, nós aqui na PSZ somos uma empresa de consultoria e nós fazemos aqui trabalho em várias áreas. Uma delas são os benefícios fiscais, que eu vou falar agora com mais detalhe, mas antes disso, temos aqui o serviço de contabilidade, temos candidaturas a apoios e incentivos, aos vários, como tu referiste na sondagem, fazemos candidaturas a apoios europeus, a apoios nacionais, trabalhamos também na área da contratação dos apoios à contratação do pessoal, temos também uma academia online, que é o PSZ Academy, onde disponibilizamos formações totalmente online, que são na área da gestão. Algumas delas são acreditadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados, portanto, há formações que nós disponibilizamos totalmente online, que conferem créditos para a Ordem. Pronto, e temos formações em várias áreas, também fazemos formação presencial, nomeadamente nesta área dos benefícios fiscais. Temos já algumas formações na ordem do dia. Portanto, a PSZ é uma empresa jovem, dinâmica, é uma empresa que se dedica a estas áreas da gestão. Estas áreas da gestão, e estamos aqui em constante crescimento e desenvolvimento. O nosso foco é sempre a criação de valor para os nossos clientes. Até porque nós entendemos que a nossa melhor publicidade, não é, indo um bocadinho à tua área, a melhor publicidade é um cliente satisfeito, não é? Portanto, nós já li isso alguns. Pois, eu também. Pronto, tentamos muito ir por aí, tentar prestar sempre o melhor serviço aos nossos clientes. E acho acho que temos feito um bom trabalho. Pronto. Agora, no que respeita a este tema mais concreto dos Pronto, vou pôr então aqui o PowerPoint, se tu não te importas. Não se esqueçam também de votar, por favor. Ok? Então o que temos para... O menu do dia é este. Olha bem, não sei se estás a ver aí o slide. Consigo ver. Pronto, o menu do dia. Deixa-me só, antes de ir ao menu do dia, enquadrar um bocadinho esta área de negócio, que a PSZ está a apostar muito também pelo feedback que tem recebido dos clientes. Ou seja, para começar, esta questão dos benefícios fiscais tem a ver exatamente como tu disseste, com a questão de poupar impostos, não é? Dito de uma forma corrente, é um bocadinho isso, é reduzir a fatura fiscal e tentar aqui que as empresas paguem o menos possível a nível de IRC, que é o imposto que as empresas pagam, vulgarmente. Pronto, e nós temos recebido realmente uma grande procura por parte dos nossos clientes e de outros clientes que ainda não são nossos, mas que vêm à procura dos nossos serviços nesta área, porque realmente as empresas, os empresários em geral e até os próprios contabilistas, não é? Começam, digamos assim, a acordar para esta realidade. Ou seja, que há aqui formas de poupar impostos que muitas vezes são desconhecidas e pouco exploradas. Ok? Pronto. E então nós temos recebido realmente muito trabalho neste sentido e estamos a apostar nesta área e o feedback tem sido muito bom. Ok, muito bem. Relativamente ao nosso serviço de contabilidade, que é um dos serviços que nós prestamos, só para terem uma ideia do valor que aqui é criado, o nosso serviço de contabilidade inclui também esta consultoria nesta área. Ou seja, qualquer um dos nossos clientes tem este serviço, esta consultoria incluída. Portanto, o facto de serem nossos clientes já é praticamente uma garantia de que nós fazemos tudo o que é possível para eles pouparem impostos dentro, como é óbvio, da legalidade, não é? Não tem nada a ver com offshores. Para que fique claro, não é?
para que fique claro, isto é tudo dentro daquilo que é possível fazer no quadro legislativo que temos. Muito bem. Pronto. Agora, indo, Queres que ponha se calhar, o PowerPoint? Ok. Vamos lá. Ups. Aqui está. indo então ao menu do dia, nós selecionamos aqui 5 benefícios fiscais que entendemos que são os mais utilizados e são aqueles que podem ir de encontro mais diretamente àquilo que as empresas podem utilizar, ressalvando, contudo, que não existem só estes, ok? Existem mais alguns, mas estes são os principais, são os mais conhecidos e aqueles que que à partida mais facilmente se poderão enquadrar e utilizar. Pronto. Começando aqui pela criação de emprego, pronto, este benefício fiscal tem a ver com a contratação de postos de trabalho, com a contratação de pessoas. Este benefício, curiosamente, foi revogado, não é? Agora, durante o ano 2018, portanto, ele já existia há muitos anos, podia-se utilizar, foi possível utilizá-lo durante vários anos, entretanto, pronto, deixou de ser possível utilizá-lo. Pronto, e este benefício tem a ver com o quê? Tem a ver com a contratação de jovens ou de desempregados, sendo que os jovens, para estarem aqui enquadrados, tinham que ter mais de 16 anos e menos do que 35, a não ser que não tivessem o ensino secundário concluído e não estivessem a estudar, e aí também poderiam ser enquadráveis. O que é que as empresas poderiam ganhar com a contratação destes jovens? Podiam ter uma majoração, ou seja, os gastos com a contratação destes jovens podiam ser aqui majorados em termos de IRC. Um gasto, vamos supor, de 1.000 euros por mês, podia aqui ser majorado em 50%, ou seja, a empresa teve um gasto de 1.000 euros, mas podia considerar como se tivesse um gasto de 1.500 euros, por exemplo. E então este gasto superior fazia com que a empresa tivesse um resultado líquido mais baixo. Se teve um resultado líquido mais baixo, também iria pagar menos impostos. Ok? O que era aqui aceite em termos de despesas? Eram os salários e também as contribuições para a segurança social. Ok? Seriam estas as despesas elegíveis aqui para este benefício fiscal. Ele tinha um limite que era um bocadinho baixo, não é? Que era 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Portanto, por muito que as empresas até definissem um salário alto para este tipo de colaboradores, depois o benefício que era aceite era limitado aqui ao valor do salário mínimo. Pronto. Como disse há pouco, este benefício podia ser, foi revogado, não é? Ele podia ser utilizado durante 5 anos e isso ainda pode, ou seja, as empresas que tiveram despesas neste âmbito podem continuar a deduzir este benefício, a colocá-lo na modelo 22, digamos assim, durante os próximos 5 anos. Portanto, nem tudo está perdido. E mesmo aquelas contratações que foram feitas até junho de 2018 ainda continuam a ser válidas para este período e podem ser utilizadas na modelo 22 a enviar no início do próximo ano. No início do próximo ano, relativas ao ano anterior. Pronto, e relativamente a este benefício, é mais ou menos isto que temos para dizer. Não era um benefício muito interessante por um motivo, é que os jovens ou os desempregados que estivessem enquadrados aqui neste benefício, depois não podiam usar simultaneamente a isenção das contribuições que é permitida pela Segurança Social. E aí as empresas faziam sempre o peso. O que é que me compensa mais, não é? Se é ter aqui uma isenção de segurança social durante 3 ou 5 anos, dependendo dos casos, ou ter aqui este benefício fiscal. Na maioria dos casos, compensava efetivamente a isenção da segurança social. No entanto, havia jovens e desempregados que não estavam enquadrados nesse benefício da segurança social e então aí podiam ser utilizados aqui. Portanto, havia sempre aqui que pesar essa situação. Muito Pronto. bem.
Relativamente a este benefício fiscal, é mais ou menos isto que temos para apresentar de uma forma simples. Muito bem. Entretanto, vamos fazer aqui uma pausazinha. Olá, Telma, bem-vinda, está bem? Quem quiser votar, tem aqui alguns, deve estar do outro lado, em cima do logotipo, deve ter aí um iconezinho para votarem no inquérito. Deixem ver como é que isso está. A ver se já alguém perdeu a cabeça e votou. Ok, já temos aqui 3 votos, julgo eu, para incentivos ao investimento. Quem quiser, por favor, continuar a votar, estão aí 9 pessoas, por isso eu quero aqui 9 votos, faz favor. Ok? E também comentários, ponham perguntas. Se não têm perguntas e está a ser tudo muito claro, por favor, ponham likes, ok? Convidem pessoas para ver, interajam connosco para nós não nos sentirmos aqui tão abandonados. Ok? Estão sozinhos. Estão sozinhos. Vamos então agora passar para mais um incentivo. Portanto, começamos com as entradas, não é? Aquilo era o menu do dia, são 5, ainda estamos nas entradas, não é? Ok. Pronto. O próximo, não sei se queres voltar a mostrar o menu. Ou, ok, pode assim, pode ser, sim. Vamos só lá para guiarmos passamos quem ao nos segue. menu. Aqui está. Pronto. Em relação ao menu, isto é um bocadinho teórico, mas eu vou tentar explicar isto de uma forma muito simples. Nós, ali no menu, nós dividimos os 2 primeiros benefícios pertencem ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, ok? Que é uma legislação própria, e depois os últimos 3 já pertencem a outra lei, que é o Código Fiscal ao Investimento. Daí aquelas siglas que estão ali a seguir a cada um deles. Portanto, estes 2 primeiros pertencem então ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Este aqui da remuneração convencional é recente. E este aqui acho que é muito interessante. Porquê? Porque ele aplica-se a todas as empresas que forem constituídas a partir de 2018. Portanto, qualquer empresa que seja constituída em 2018 pode, por si só, usar este benefício fiscal, desde que tenha lucro, não é? Porque convém aqui, se calhar, clarificar que as empresas têm interesse nos benefícios fiscais quando têm resultados positivos, não é? Porque quando têm resultados negativos, normalmente não pagam imposto, isto não é assim tão linear, mas digamos de uma forma simples, não pagam imposto e, portanto, se não pagam imposto também não se vão preocupar com ter benefícios fiscais, ok? Pronto. A remuneração convencional do capital social tem assim este nome comprido e parece um pouco estranho, mas isto é muito simples. Isto diz respeito às entradas em dinheiro por parte dos sócios nas sociedades. Por exemplo, o capital social. Ou seja, quando vamos abrir uma empresa, temos sempre ali que definir um capital social, que o mínimo agora até é 1 euro, mas pronto, nós também não aconselhamos a que abram empresas com capital social tão baixo, mas independentemente do valor que seja considerado para capital social, esse valor por si só já vai servir como benefício fiscal. Porque a partir de 2018 isso passou a ser possível. Também passou a ser possível converter empréstimos de sócios, por exemplo, suprimentos, em capital e, assim sendo, esses valores serem também utilizados como base para serem um benefício fiscal. Ou seja, vamos pensar em empresas que têm valores que os sócios depositaram porque houve carência de tesouraria, houve necessidade de injetar dinheiro na empresa. E os sócios até estão dispostos a manter lá o valor e a não o retirar. Se fizerem essa opção, de converter esse valor em capital, por exemplo, através de prestações suplementares ou aumentos de capital, podem utilizar esse valor como base para terem aqui um benefício fiscal. Ok? Pronto. E qual é que será então o benefício fiscal? É na mesma lógica do anterior, ou seja, isto é uma dedução ao lucro tributável, ou seja, ao resultado que é apurado na modelo 22, e esta dedução pode ser feita no valor de 7% do montante investido.
ou seja, ou do montante que é considerado capital. Portanto, vamos supor que temos ali um capital social na criação da empresa, 7% desse valor do capital social pode ser utilizado para bater, digamos assim, ao lucro da empresa e então, mais uma vez, estamos a bater, estamos a reduzir o resultado, se estamos a reduzir o resultado, estamos a pagar menos impostos. Mesmo que as empresas não tenham resultados positivos logo nos primeiros anos, que também é recorrente, esta dedução pode ser efetuada durante 6 anos. Ou seja, a partir do momento em que temos esta possibilidade, nós depois temos 6 anos para utilizar este crédito, digamos assim. Portanto, não fica sequer perdido no primeiro ou no segundo ano por haver resultado negativo, o que é muito comum, não é? As empresas nos primeiros anos de atividade não terem logo resultados positivos. Ok? Pronto. Este benefício é recente, lá está, e parece-me muito interessante. Até os prazos foram inclusive alargados, porque isto antes de 2017, a dedução era só de 5% e durante 4 anos, agora alargamos para 7% durante 6 anos. Portanto, estamos aqui a ter uma possibilidade ainda mais alargada. Muito bem. Vocês não se esqueçam, quem estiver do outro lado, a ver se eu apareço, não apareço, estou aqui um fantasma. Quem estiver desse lado, por favor, coloque dúvidas, vocês estão muito caladinhos. Olá, Pedro, boa tarde, Pedro, bem-vindo. Quem estiver desse lado, então, por favor, coloque dúvidas, coloque questões, aproveitem o direto. Uma das grandes vantagens do direto é vocês poderem esclarecer dúvidas em direto, propriamente dito, ok? Por isso, aproveitem para colocar dúvidas à Filipa, a mim nem tanto, porque eu destas questões dos benefícios fiscais não percebo grande coisa. Ok, aproveitem. Vais Sim, ficar a sim, perceber. a ver. Estava a dizer que vais ficar a perceber, não é? Agora, esta formação intensiva de uma hora. Vou começar aqui a tirar notas e já agora aproveitem também para votar no inquérito, deixem ver como é que isto está. Ora bem, ainda estão muito, muito tímidos, por favor votem, ok? Para saber o que é que vamos falar no próximo mês. Seguimos para o próximo, Filipa? Pode ser, vamos a isso. Ok, vamos lá então. Então, de seguida temos... Temos então a DLRR, outro nome, não é? Outra sigla. A dedução por lucros retidos e reinvestidos. Pronto, aqui já estamos a entrar no Código Fiscal ao Investimento. E este benefício fiscal, em que é que consiste? Consiste em dar aqui a possibilidade às empresas de, tendo resultados positivos, constituírem uma reserva relativa aos seus resultados, que depois, sendo reinvestida, pode ser deduzida à coleta, neste caso. Pronto, este benefício e os dois próximos são diferentes dos anteriores porque a dedução é diferente. Ou seja, em termos de IRC de modelo 22, são colocados aqui em sítios diferentes, digamos assim, na modelo 22. Este benefício, que é de dedução à coleta, já é mais direto ainda. Porquê? Porque a coleta, o que é? É o valor do resultado vezes o imposto que é aplicado. O IRC em Portugal, pronto, é de 17% sobre os primeiros 15 mil euros de matéria coletável, isto para as pequenas empresas, que são a maioria do tecido empresarial português, não é? Somos um país que é constituído maioritariamente por pequenas empresas, por microempresas até, portanto, se calhar a maioria delas ficam aqui enquadradas nesta possibilidade de aplicar os 17% aos primeiros 15 mil euros. A partir daí, a taxa é de 21%. Pronto, ainda são taxas, embora o IRC tenha vindo a baixar nos últimos anos, e a tendência queremos que seja essa, para ainda baixar mais, mas neste momento o panorama que temos é exatamente esse, uma taxa geral de 21%. E este benefício da DLRR é abatido exatamente a esse valor ao qual é aplicado a taxa. Portanto, ainda é um benefício fiscal mais direto do que os dois anteriores.
Portanto, e como eu estava a dizer há pouco, a dedução pode ser então aqui criada uma reserva que serve depois para ser abatida à coleta. Este benefício fiscal não se aplica a todas as empresas, só se aplica a PMEs, a pequenas e médias empresas. E quais é que são estas? São aquelas que têm menos de 250 pessoas, um volume de negócios anual inferior a 250 milhões de euros e um balanço inferior a 43 milhões. De qualquer forma, e mais uma vez, eu acho que aqui neste bolo cabem praticamente cabem boa parte das empresas portuguesas. Daí nós também sentirmos tanto esta procura e haver tanta preocupação com esta área dos benefícios fiscais, porque temos realmente um tecido empresarial que é composto por este tipo de empresas. As empresas, para poderem utilizar este benefício fiscal, convém ressalvar, este e todos eles, não podem ter dívidas nem às finanças, nem à segurança social, ok? Convém sempre ressalvar essa situação. Pronto. E este benefício consiste, então, numa dedução à coleta de 10% do valor dos lucros que são retidos e reinvestidos em investimentos que de seguida já vamos ver quais é que são, porque não serão para todos os investimentos. Por exemplo, um exemplo muito simples, nunca serão para a compra de viaturas de ligeiros de passageiros, por exemplo. Oh, que chatice. Isso não é possível. Eu acredito que muitos empresários possam estar com essa expectativa, mas pronto, cai. Já não se pode comprar a Mercedes. Cai já por terra, só se for uma carrinha Mercedes. Aí será possível. Este benefício fiscal também não se esgota nos primeiros anos de atividade da empresa. Também tem reporte. O termo correto é esse, ou seja, ele pode ser deduzido nos 3 anos seguintes ao da constituição da reserva. Então vamos pensar no exercício de 2018, em que tivemos resultado positivo. Então vamos pegar aqui em 10% do nosso resultado e vamos fazer uma reserva. Essa reserva pode ser utilizada, deduzida à coleta, ou seja, a poupança em IRC vai acontecer nos 3 anos seguintes, 2019, 2020 e 2021. O que é que nós temos que fazer para podermos efetivamente utilizar essa reserva? Não basta constituí-la, temos que depois, de facto, fazer os investimentos, ok? E só aí é que podemos utilizar o benefício fiscal. E que tipo de investimentos é que podemos então fazer? Todos aqueles que se adequem à atividade da empresa, sendo aquilo que designamos por ativos fixos tangíveis, ou seja, bens que sejam duradouros, excepto terrenos, ou seja, não podemos comprar terrenos. A DLRR também não pode ser utilizada para investimentos que não sejam localizados em Portugal, embora isto às vezes não seja muito claro. O entendimento é que estes benefícios fiscais existem para revigorar o tecido empresarial português, não é? E, portanto, convém que os investimentos que sejam feitos fiquem dentro de portas, porque nós temos inclusive clientes que nos colocam estas questões. Olha, eu até tenho resultado positivo, queria fazer a reserva, precisava de utilizar o benefício fiscal, mas o investimento que eu vou fazer, que efetivamente vou fazer, é fora de Portugal. Pronto, aí não será possível utilizar a reserva. Depois, relativamente à construção e à aquisição de edifícios, é possível enquadrar na DLRR, ou seja, é um investimento elegível, desde que estes edifícios sejam afetos à atividade da empresa. Ou seja, que estejam diretamente relacionados. Ou seja, se eu vou construir, tenho uma atividade produtiva, preciso de um pavilhão para instalar a minha, para dar continuidade à minha atividade. Preciso, por exemplo, de alargar a estrutura do edifício. Isso, sim, ok, está relacionado com a atividade, portanto, é enquadrável.
Viaturas também é possível, lá está, desde que sejam, que façam sentido naquela atividade e desde que não sejam viaturas ligeiras de passageiros. Isso está fora de questão. Relativamente a artigos de conforto e decoração, que também estão aqui nas exceções, pronto, aí convém ressalvar que esses artigos de conforto e decoração não possam ser essenciais à atividade da empresa. Vamos pensar, por exemplo, num hotel. Tudo, os sofás, esse tipo de artigos que noutra empresa podem ser considerados de conforto e decoração, aí não, aí fazem efetivamente parte da atividade e podem estar aqui enquadráveis nesta medida. Tudo isto precisa aqui de alguma sensibilidade para perceber, porque a lei é um bocadinho, não é? Tem aqui os termos elencados, depois nós também temos de ter alguma sensibilidade e perceber para as várias áreas de negócio o que é que faz sentido e o que é que não faz. Muito bem. Pronto, e relativamente à DLRR, os pontos essenciais estão aqui mencionados. Olha, já agora deixa-me ver, deixa-me aparecer também, estou aqui na sombra. Tu falaste na questão dos carros e falaste na questão do hotel. Uma pergunta, imagina que tu tens um hotel e queres comprar um carro que possa, por exemplo, fazer serviço de ligação dos aeroportos ou até estar ali, ser de serviço aos clientes. Será que sim, será que não? Sim, lá está. Nesse caso concreto, eu diria que sim. Porquê? Porque aí faz sentido, ou seja, aquela viatura sendo essencial para a atividade da empresa, eu diria que sim, porque faz sentido. Agora, se estivermos a falar, por exemplo, como eu estava a falar há pouco, da atividade Sim, produtiva, em que temos ali um tipo de negócio em que aquela viatura não é de todo essencial à atividade, aí não. Aí ok, não faz, certíssimo. não poderá ser enquadrável. Muito bem. Aproveito já agora para quem estiver aí desse lado, que coloque questões, coloque dúvidas. Se não tem dúvidas e não tem questões, pelo menos ponham aí uns likes para nós sabermos que vocês estão aí a ouvir-nos, ok? Vamos ver como é que está aqui o nosso inquérito. Ora bem, temos aqui 4 votos que querem que o próximo tema sejam incentivos ao investimento e temos aqui um que é apoio à contratação. Por favor, até o final do direto vamos ter aqui a votação online. Quem for entrando, quem estiver por aí, vá votando para nós vermos qual é o tema que pode ser mais interessante para falar no próximo mês. Ok? Ora então, vamos então continuar para o próximo assunto. Vamos voltar ao menu. Aqui está. Se calhar podemos passar aqui já diretos para o tópico. Tenho aqui o bannerzinho. Ok. Ok, pronto. Pronto, o REFAI. O REFAI. Deixa-me só dizer que há pouco não Deixe-se, referi senhor. que a DLRR pode ser aplicada a qualquer área de negócio, ou seja, desde que as empresas sejam PMEs e tenham situação tributária e contributiva regularizada, podem usar a DLRR. O REFAI é um bocadinho parecido com a DLRR, só que tem aqui uma particularidade, que é o facto de só se aplicar a algumas áreas de negócio. E isto às vezes é um bocadinho ingrato para as empresas, porque até cumpriam todos os requisitos para o utilizar, só que como não estão, a sua área de negócio não está lá prevista na portaria que foi definida, então já não podem utilizar. E temos clientes nesta situação e pronto, e às vezes até é um bocadinho difícil explicar-lhes porque é que o vizinho do lado pode usar este benefício e eles não podem. Pronto, de uma forma genérica, para não ser muito maçudo, o REFAI pode-se usar a indústrias extrativas, a indústrias transformadoras, como por exemplo a indústria têxtil, a atividades de alojamento, a restauração, pode-se utilizar para atividades de edição, para atividades cinematográficas, pode-se utilizar também para as áreas da consultoria, da programação informática, pode-se usar para as áreas do processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas com portais web, para atividades de investigação científica,
e também para algumas atividades relacionadas com turismo e ainda atividades de serviços administrativos e de apoio às empresas. Ou seja, há aqui uma série de atividades em que se pode utilizar, mas, por exemplo, aqui dentro do turismo, as empresas para o poderem utilizar têm que ter cais específicos relacionados com o turismo que estão definidos numa portaria própria. Ou seja, acaba por ser uma medida um bocadinho restritiva às áreas de negócio das empresas. O REFAI já é um benefício fiscal que existe há alguns anos. Já existe há alguns anos. E tem esta particularidade de ser restrito a algumas áreas de negócio. Mais uma vez, reforço a ideia porque acho que isto é importante. As empresas têm que ter a situação tributária regularizada para o poderem utilizar, tanto perante as finanças como perante a segurança social. Os investimentos que são elegíveis para o REFAI são os mesmos que eram elegíveis para a DLRR, ou seja, aquilo que falámos lá atrás da questão das viaturas de passageiros não serem elegíveis, os terrenos também não, os edifícios só se forem afetos à atividade, efetivamente, não é? Ou seja, os edifícios relativos aos escritórios, à produção, etc., os armazéns, tudo isso é possível. Portanto, os investimentos são os mesmos. O que é que as empresas estão obrigadas, para além de efetuarem esses investimentos para poderem ter direito a este benefício, estão obrigadas também a manter os mesmos investimentos na empresa durante alguns anos. Ou seja, não aconselhamos aqui a que ninguém caia no erro de comprar uma viatura ou de fazer um ou outro investimento e depois o alienar ou vender num prazo muito curto, ok? Eles têm que se manter na empresa durante 3 anos, caso as empresas sejam PME, e durante 5 anos, caso não sejam PME, ok? Pronto. Estes bens dentro deste período só não se podem manter na empresa caso exista o seu abate ou o seu desmantelamento. Vamos pensar, não sei, num caso de uma viatura que tenha um acidente, não é? E aí, nesse caso, efetivamente, podemos comprovar, ok, não se manteve devido a esta razão e foi para abate, por exemplo. Pronto, os investimentos, já falámos então, são os mesmos e têm que ser mantidos na empresa. O que é que as empresas podem poupar quando utilizam o REFAI? Podem também deduzi-lo à coleta, ou seja, aquela dedução direta que estávamos a falar há pouco com a DLRR, que depois de se aplicar a taxa é aí que vamos deduzir. O REFAI também funciona da mesma forma, ou seja, aquele resultado que apuramos depois de aplicar a taxa, podemos deduzir 25% do valor dos investimentos que nós fizemos. Ou seja, pelo simples facto de nós adquirirmos uma viatura, fazermos obras num edifício ou adquirirmos equipamento básico para a nossa atividade, máquinas, etc., nós podemos ter aqui uma poupança fiscal muito significativa, ok? Neste caso aqui, nós temos que investir em 2018, por exemplo, para poupar no início de 2019, que é quando vamos pagar o imposto relativo ao ano anterior. Enquanto que na DLRR nós primeiro temos que constituir uma reserva e só depois é que vamos investir e só depois é que vamos poupar. Aqui no REFAI não, primeiro investimos e logo de seguida poupamos, ok? E nós podemos poupar 25% do valor que investimos, dependendo das zonas do país, ou seja, isto também não é linear para todo o país. Nós temos aqui um benefício alargado, por exemplo, para a zona norte, em que a dedução é de 25%, mas se formos, por exemplo, para a zona do Algarve ou da Grande Lisboa, este benefício já é mais limitado. Já temos aqui apenas 10% do valor que investimos, só 10% é que podemos poupar e não 25%. Portanto, nós aqui no Norte estamos a ser beneficiados.
o que é sempre bom, de referir. É importante também referir um pormenor interessante deste apoio, que é o facto das empresas, nos primeiros 3 anos de atividade, poderem deduzir o REFAI 100% à coleta. Ou seja, se nós criarmos uma empresa nos seus primeiros 3 anos de atividade, nós vamos, e se fizermos investimentos, não é? Como é óbvio, que sejam aqui elegíveis, nós vamos poder não pagar imposto pelo simples facto de termos feito esses investimentos. Ou seja, para as restantes empresas, só podem deduzir até 50% da coleta, os 25%, ou seja, um investimento de 100 mil euros, tentando simplificar e trocar isto por miúdos. Um investimento de 100 mil euros, temos ali um benefício na Zona Norte de 25%. Portanto, 25 mil euros para poupança fiscal. Uma empresa, nos primeiros 3 anos de atividade, se tiver 25 mil euros de resultado, consegue pagar zero, ok? Se não for nos primeiros 3 anos de atividade, só consegue poupar metade, 12.500, ok? De qualquer forma, não fica aqui a perder nada, porque tem sempre 10 anos para deduzir à coleta aquilo que não deduziu logo nos primeiros anos. Portanto, a poupança que nós conseguirmos aqui adquirir, vamos poder depois utilizá-la durante 10 anos. Portanto, o REFAI, para as indústrias ou para as atividades em que ele é elegível, é muito interessante e inclusive é o benefício fiscal mais utilizado em Portugal. Já há dados estatísticos sobre isso. Muito bem. Deixa-me só referir, Marco. Deixa. Deixa-me só referir, Marco, que é importante mencionar que o REFAI e a DLRR são cumuláveis. Ou seja, as empresas podem utilizar, desde que cumpram os vários requisitos, podem utilizar os dois ao mesmo tempo. Ok? Portanto, se estivermos a falar de uma pequena empresa que faça os investimentos necessários, pode inclusive utilizar os dois. Perfeito. Okay? Pronto. Já agora, uma pergunta. Deixa-me aparecer outra vez, para não ficar uma coisa assim um bocado assustadora. Imagina, eu tenho, vamos imaginar, tenho uma fábrica muito grande, emprego muita gente e eu pondero fazer uma creche para as crianças, para os filhos dos meus colaboradores. Isso, sim ou não? Isso não me parece que seja um investimento estritamente necessário para a tua atividade, certo? É algo que tu podes efetivamente ter, é a área social a ser implementada na empresa, mas não é um investimento que é essencial para tu desenvolveres a tua atividade, correto? Isso dava uma conversa. Eu acredito que sim. De uma forma simples, eu diria que não. Explorado ao pormenor, poderia ficar aí a dúvida, porque se conseguíssemos provar que era essencial à atividade, aí poderia se calhar ser enquadrável. À primeira vista, parece-me que não. Ok, muito bem. Okay. Vamos voltar ao inquérito para ver como é que está. Não se esqueçam também, quem estiver aí, coloque questões. Se não tiver questões, se não tiver comentários, também pode, eventualmente, já vi que o Tiago, por exemplo, identificou aí o Joaquim. Muito obrigado, Tiago. Se tiverem mais alguém que possa conhecer, partilhem este direto. Eu acredito que este tema pode ser interessante para muitas pessoas. Vamos ver como é que estão aqui as votações. Ora bem, continuamos com 4 votos nos incentivos ao investimento e com 1 voto nos apoios à contratação. Por favor, continuem a votar, ok? Ajudem-nos a escolher o melhor tema para vocês no mês que vem. Isto, no fundo, pode ser-vos útil, ok? Filipa, avançamos para o seguinte ponto? Pronto, Marco, vamos então voltar ao nosso menu, não é? Já vamos aqui na fase do café, não é? Okay. Portanto, porque este já é o último, que é o CIFID. E o CIFID, para o último, é muito interessante.
o CIFID tem a ver com atividades de investigação e desenvolvimento, ok? Portanto, estamos aqui numa área muito interessante e que, felizmente, temos cada vez mais empresas em Portugal a dedicarem-se a este tipo de atividades e a terem know-how que é aqui enquadrável. Ou seja, nós temos aqui cada vez mais empresas que têm nos seus quadros pessoas muito qualificadas e que existe aqui a possibilidade de os gastos com essas pessoas e com as atividades que elas desenvolvem terem aqui uma poupança fiscal efetiva. E efetiva mesmo, porque o CIFID é o único benefício fiscal que pode ser sempre dedutível à coleta em 100%. Ou seja, aquela situação que eu falava há pouco com o REFAI, nos primeiros 3 anos de atividade, que as empresas podem chegar ali e aproveitar a totalidade daquilo que iam pagar, se tiverem direito a benefício, não pagar, aqui com o CIFID isso também acontece. Ou seja, tendo despesas com atividades de investigação e desenvolvimento, podem efetivamente ter a possibilidade de deduzir à coleta 100% do valor do imposto que iriam pagar. Mais uma vez, têm que ter situação tributária e contributiva regularizada, ok? E este benefício está disponível por agora entre 2013 e 2020, ou seja, as despesas que forem efetuadas dentro deste período vão poder ser utilizadas para este benefício. Em que é que consiste efetivamente o benefício? Consiste na dedução de 32,5% do valor das despesas realizadas naquele período. Vamos pensar, por exemplo, nos salários de um ano dos colaboradores que estão afetos a atividades de desenvolvimento, que pode ser a totalidade do salário ou não, porque os colaboradores nem sempre estão 100% afetos a esse tipo de atividades. Muitas vezes trabalham nas empresas e fazem parte do seu trabalho relacionado com áreas mais operacionais e outra parte relativa a atividades de investigação e desenvolvimento. Ou seja, pode haver também essa triagem e parte desses gastos com pessoal serem utilizados para enquadrar no benefício. Este benefício funciona de uma forma um bocadinho diferente dos anteriores, ou seja, enquanto que os anteriores são mais trabalhados a nível contabilístico e fiscal, este benefício exige mesmo uma candidatura. E nós temos feito, felizmente, temos feito várias, como te dizia no início, as empresas têm-nos procurado imenso e temos feito várias. Estas candidaturas têm prazos definidos, que normalmente, e a informação que temos para este ano, são o dia 31 de maio. Portanto, até 31 de maio de 2019, vamos poder candidatar ao CIFID as despesas efetuadas até 2018, ok? Sendo que isto, 31 de maio, é o prazo limite. Este trabalho pode ser efetuado antes e as candidaturas até estão inclusive já abertas, ou seja, podem ser feitas já, não precisamos sequer de esperar pelo início do próximo ano. Porquê? Porque também podem ser candidatadas as despesas dos anos anteriores. Ou seja, agora podíamos candidatar despesas, por exemplo, de 2017, não teriam que ser só as do ano 2018. Este benefício também pode ser deduzido durante vários anos, para além do ano em questão, ou seja, se fizermos uma candidatura em 2019 e elas demoram algum tempo até a terem a resposta e a serem aprovadas, não é? Nós depois vamos poder deduzir isto durante 8 anos. Ok? E isto pode acontecer pelo facto das empresas não terem nos primeiros anos coleta, ou seja, resultado suficiente para abater todo o valor, então podem fazer uma candidatura agora que lhes vai servir para poupar durante os próximos 8 anos, por exemplo. Ok? O CIFID, lá está, tem como base as despesas com pessoal, tem como base a aquisição também de ativos fixos tangíveis, ou seja, de equipamentos que estão diretamente relacionados com estas despesas de investigação e desenvolvimento. Ou seja, há aqui uma série de despesas que podem ser elegíveis, inclusive despesas de funcionamento das empresas. Por exemplo, as rendas, a eletricidade, a água. Há aqui algumas despesas que, desde que se consiga
consiga efetivamente comprovar que estão diretamente relacionadas com as atividades de desenvolvimento e de investigação, também elas podem ser afetadas ao CIFID e servir como base para termos aqui uma poupança fiscal. O CIFID tem tido uma procura muito grande, também por esta razão, pelo facto de termos aqui no tecido empresarial português uma aposta crescente das empresas neste tipo de atividades para também se poderem diferenciar e criarem aqui produtos que são de valor acrescentado e aproveitar os técnicos qualificados que temos a sair das universidades e que conseguem muitas vezes fazer um trabalho muito interessante nestas áreas. Portanto, nós, PSZ, estamos abertos a candidaturas, contactem-nos, nós podemos ajudar a verificar, porque o que é que acontece? Muitas vezes as empresas até têm este potencial, até têm estas despesas, mas não têm a consciência que, de facto, as têm e as podem utilizar neste sentido. Portanto, nós estamos abertos a candidaturas e estamos abertos a receber as dúvidas e estamos cá para isso. Pronto. Muito bem, até por isso, é por isso que eu achei, quando vos propus esta parceria, porque efetivamente entendo que há assuntos que eu não posso abordá-los por desconhecimento e porque não é o meu core, digamos assim, mas que vocês poderiam trazer esse conhecimento, esse know-how para aqui, e porque igualmente entendo que para muitos dos meus fãs, dos meus amigos que estão por aí, estes assuntos podem ser interessantes. Em relação a este benefício, a minha pergunta é, imagina o seguinte, eu tenho um colaborador, se ele quer estudar mais, vamos supor, quer fazer um mestrado, eu posso pagar-lhe o mestrado e está, digamos, previsto neste cenário? O que me estás a perguntar, essas propinas do mestrado vão ser elegíveis aqui para o benefício, é isso? Por exemplo. Ou seja, não, isso não. Ou seja, aquilo que é aceito são os gastos com esse colaborador, ou seja, o salário dele e aquilo que a empresa paga de segurança social relativa a esse colaborador. A formação externa, propriamente dita, não está prevista, ou seja, o facto da empresa lhe pagar as propinas do mestrado não seria aqui enquadrável. Agora, o que é que pode ser interessante é o facto de ele adquirir uma nova qualificação e os colaboradores, sendo mais qualificados, as despesas depois também têm um maior peso. Ok? Isso sim. Agora, a propina, digamos, a propina em si não é despesa elegível. Ora, deixa ver se eu entendi. Ou seja, se por exemplo o colaborador, em vez de ser um mero licenciado, tiver um mestrado, aí sim já estamos a falar de outra coisa? Sim, ou seja, até porque o CIFID exige que os colaboradores que estão aqui abrangidos tenham no mínimo o nível 4 de qualificação, ok? Portanto, se tiverem menos... É 12º ano com a vertente profissional. Portanto, só a partir daqui é que eles seriam elegíveis. Ok, perfeito. E então mesmo que, por exemplo, nós queiramos fazer formação na empresa, etc., já é outra coisa. Sim, agora, a formação que é, digamos assim, os recursos que são alocados a uma formação interna, digamos assim, por exemplo, vamos pensar que estamos a pôr outro colaborador a formar, um colaborador a formar o outro internamente. Okay. Aí as horas que estão a ser despendidas para esse tipo de trabalho, aí fazem todo sentido ser consideradas para efeitos do CIFID. Ok, perfeito. Pronto, aí, mais uma informação que eventualmente, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão, por exemplo, a tirar cursos de formação de formadores e etc. Se calhar é interessante as empresas eventualmente darem uns pontinhos extra, digamos assim, àqueles colaboradores que têm essa ferramenta do seu lado, até porque, dadas estas vantagens, é uma mais-valia para todos, acredito eu.
Exatamente, exatamente. É isso, Marco. Lá está, é como te dizia há pouco, muitas vezes as empresas até têm esta situação ali criada internamente, não Uhum. têm a consciência de que esta situação pode trazer consigo um benefício fiscal e uma poupança fiscal efetiva. Muito bem, muito bem. Pronto. Não sei se desse lado querem colocar mais alguma questão. Já agora vou colocar o inquérito novamente no ar. Agora vamos ver como é que isto está. Temos então 5 votos, suponho eu, na incentivos ao investimento. Eu julgo que vamos dar, vamos encerrar a votação, Ok. dada, não sei qual foi a taxa de abstenção. Nós de momento temos 6 votos e 13 pessoas a assistir. Temos aqui uma abstenção acima de 50%. Isso é que, isso é que não devia ser. temos que fazer aqui qualquer Que coisa para melhor, que as pessoas temos que votem mais, melhorar. dar um rebuçado ou algo do género. Ok. Pronto. Se calhar, Filipa, fazíamos aqui um apanhado geral daquilo que falámos. Se calhar não seria pior voltar a pôr o menu para Ok, tu muito bem. fazeres aqui um apanhado de todas as situações que falaste. Ok, Ok, deixa-me passar aqui o menu para a pantalha. vamos lá então. Ok, aí está ele. Pronto. Eh, Tínhamos então referido no início, abordamos aqui 5 dos benefícios fiscais existentes, não estão cá todos, estes são os principais, aqueles que são mais utilizados e também aqueles que as empresas poderão utilizar mais facilmente, digamos assim, que poderão ter aqui situações que se enquadrem para os poderem utilizar. Falamos da criação de emprego, isto tinha a ver com a contratação de jovens e de desempregados, sendo que as despesas com este tipo de contratações podiam ser majoradas em termos de gastos da empresa, portanto, podiam ser majoradas em 50%. Convém aqui referir que este benefício fiscal foi entretanto revogado, mas que ainda pode ser utilizado até 30 de junho de 2018, ou seja, para todas as contratações que ocorrerem até este período. Importa também aqui referir que utilizando este benefício não se pode utilizar simultaneamente a isenção de contribuições para a segurança social, que também é muito usual as empresas recorrerem a esse benefício, não podem acumular os dois para as mesmas pessoas, portanto ou utilizam um ou utilizam o outro. A remuneração convencional do capital social tinha a ver então com as entradas em dinheiro nas empresas por parte dos sócios, que podem tornar-se aqui um benefício fiscal. Portanto, 7% das entradas, por exemplo, do valor do capital social, 7% das entradas vai poder ser dedutível durante 6 anos. A DLRR é então uma reserva que pode ser constituída com os lucros que são gerados pelas empresas num determinado ano e que depois pode ser deduzida à coleta durante os 3 anos seguintes, desde que as empresas façam investimentos em ativos fixos tangíveis, ou seja, em equipamentos, em viaturas de mercadorias, em reparações de edifícios, que sejam diretamente relacionadas com a atividade e desde que façam esses investimentos nos 3 anos seguintes ao da constituição da reserva. Quanto ao RFAI, vimos que era um bocadinho parecido com a DLRR, embora tenha aqui outras especificidades, sobretudo no que respeita às áreas de atividade, ou seja, nem todas as áreas de atividade das empresas são elegíveis para o RFAI. Portanto, as empresas antes de o utilizarem têm que ver se os CAIs e se as atividades que desenvolvem se caem efetivamente ali na possibilidade de utilizar o RFAI. O RFAI consiste então numa dedução à coleta do valor de 10 ou 25%, consoante a área do país onde os investimentos se localizem, 10 ou 25% do valor do investimento que é feito em equipamentos, em viaturas, etc. E esse investimento, essa dedução depois também pode ser efetuada durante 10 anos. Por fim, o CIFID, só recordar que é importante que o ADLRR e o RFAI são cumuláveis, ou seja, as empresas podem utilizar os dois em simultâneo.
E então o CIFID tem a ver então com despesas de investigação e desenvolvimento que podem ser deduzidas até 100% da coleta, ou seja, a totalidade do imposto a pagar pode ser revertida pela utilização deste benefício fiscal, e este benefício tem a ver com despesas com pessoal, aquisição de equipamentos que estejam diretamente relacionados com as atividades de investigação e desenvolvimento, ou seja, tudo o que esteja aqui diretamente relacionado com este tipo de criação de valor para o mercado, não é? Da criação de novos produtos inovadores, exploração de outro tipo de situações que ainda não existem no mercado e que são inovadoras, as despesas diretamente relacionadas podem ser deduzidas à coleta durante os 8 anos seguintes. Quanto a este benefício, é necessário fazer uma candidatura específica, de alguma forma complexa, e que nós estamos, a PSC está ao dispor para ajudar na elaboração dessas candidaturas, assim como estamos ao dispor para esclarecer dúvidas e fazer a devida consultoria em qualquer outro benefício fiscal, sendo que o CIFID tem esta particularidade de ter uma candidatura específica e os outros não. Okay? Muito bem. E de uma forma sintética, acho que é isto. Muito bem, muito obrigado. Não sei se, entretanto, por favor, quem estiver aí desse lado, se tenha mais alguma questão final, alguma dúvida, então já sabem que à partida no próximo mês vamos pôr novamente no ar o tema para o próximo mês. Vocês votaram, está votado, vamos falar nos incentivos ao investimento. Já tem, pronto, agora já sabem aí na PSC, tenho um mês para preparar o PowerPoint. Vamos ver quem é que se portou mal. Para ficar de castigo. Ok. Vamos ter que ver aqui quem é que vai ficar de castigo. Muito bem. Pronto, não sei se, entretanto, quem estiver desse lado quiser colocar mais alguma dúvida, algum comentário, se eventualmente conhecerem alguém que possa ter interesse, ainda estão ao tempo de identificar as pessoas nos comentários, ok? Se gostaram muito do direto ou gostaram assim, eu por acaso gostei muito, são coisas que muitas vezes nós não temos presentes e estão diante dos nossos olhos e não estamos a tirar partido delas. Por favor, ponham aí os likes para a Filipa, não é para mim, ok? Ponham aí os likes para a Filipa e para a PSZ, ok? Já sabem, então, depois, se quiserem acompanhar a PSZ, se quiserem saber mais sobre esta informação, na publicação está identificada, está mencionada, digamos assim, a PSC, é só clicar e vão ter ao Facebook da PSC lá e certamente que encontrarão os restantes contactos. Mas, Filipa, se quiseres, o vosso site, o endereço do vosso site? www.psz.pt. É muito simples. Muito bem, muito bem, já mais uma informação, ok, e então podem acompanhar a PSZ, e pronto, se não há mais nenhuma dúvida, então resta-me agradecer imenso à Filipa este tempo que esteve aqui connosco. Nós é que agradecemos a oportunidade para divulgar também aqui o nosso know-how, digamos assim. Ok, perfeito, muito obrigado. Agradeço também a todos vocês que estiveram aqui a acompanhar-nos. Depois, se estiverem a ver a gravação, se tiverem alguma questão em concreto a colocar, e se for mais para as meninas da PSZ, por favor, identifiquem a PSZ no comentário para poderem responder-lhes de maneira mais fácil e rápida. Ok? Quem depois estiver a ver este vídeo, a gravação, aqui ou no Facebook ou no YouTube, pode também subscrever o canal, pode deixar comentários, pode pôr likes, ponham likes para nós ficarmos muito contentes e sabermos que isto vos agradou. E podem também convidar amigos a gostar da página, a subscrever o canal do Facebook, ok? Para terem acesso a estes conteúdos que eu entendo que podem ser bastante úteis e que o único investimento que têm que fazer é investimento de tempo, ok? Mas de qualquer forma pode ser extremamente útil para vocês. Se não quiserem ver a Casa dos Segredos, eu acredito que estes diretos, gravados ou em direto, podem ser uma excelente alternativa. Mais logo à noite vamos ter aqui mais um direto, ok? Vamos falar de um evento que se vai realizar, julgo eu que na segunda semana de dezembro, não tenho bem presente, ok? Um evento online gratuito com vários profissionais
do mundo digital, entre eles estarei lá eu, ok? E que pode ser interessante para vocês. Quer o direto hoje à noite, quer depois esse evento em que podem saber, logo à noite, vamos falar um pouquinho sobre o evento e podem ficar a saber um pouquinho mais e acredito que vos pode ser interessante, inclusive para todas as pessoas da PSC. Vamos falar lá de muitas coisas, ok? Pronto, então agradeço-vos imenso o tempo que estiverem. Agradeço-vos imenso o tempo que estiveram aqui connosco. Um cumprimento especial para a Maia, para a PSC Consulting. Obrigada. Ok. E pronto, estamos em contacto até daqui a umas horinhas. Às 9 da noite estaremos de regresso com mais um direto do The Special Marketing Live Show, ok? Até logo, então. Boa tarde. Ok, muito obrigada.